O Alex Salvador mandou a última. Mas pera, essa daí não tinha pergunta? Não. Era só, Não, é só o agradecimento? Tá. Salve, salve família. Sávio, não sou Flamengo nem Vasco, mas um dos jogos que me marcaram foi aquele Mundial entre Vasco e Real. Quão difícil foi aquele jogo? Teve um gostinho especial? Uma segunda pergunta. Você era um dos grandes nomes da sua geração, mas não teve muita chance na seleção. Fez as pazes com isso? Eu vou começar pela segunda, então. Não, eu não tenho... em relação à minha carreira, principalmente, eu tenho a consciência extremamente em paz, tranquila. Você jogou na Olímpica, né? Joguei na Olímpica, joguei Copa América. A única questão foi não ter jogado uma Copa do Mundo. Eu acho que foi uma questão de convocação, de oportunidade mesmo, porque em 98, 2002, por exemplo, eu estava muito bem no Real Madrid, tinha acabado de ganhar as 2 Ligas dos Campeões, mas foi uma questão de critério, eu não tenho nenhuma tristeza em relação a isso, não. É difícil, né? Porque hoje a gente fala assim, pô, o que a gente poderia ter feito diferente? Mas se a gente pudesse, hoje, com a nossa experiência, com os anos vividos, a gente pudesse voltar ao tempo, é claro que você fala, pô, isso eu podia ter feito diferente e tal. Na minha carreira eu tenho uma gratidão enorme por tudo que aconteceu. Então, foi um detalhe que faltou. Se tivesse acontecido na Copa do Mundo, por exemplo, seria legal? Claro que seria, mas não veio e paciência. E aí, em relação ao Mundial, primeiro foi um jogo extremamente difícil. Foi uma das finais, se não me engano, mais equilibradas nesse confronto sul-americano, vamos dizer, e europeu. Mas era uma final, era um jogo importante e a gente conseguiu ali ganhar esse título. Um sabor especial, olha, se criou, né, na época, Fla Madrid, essa expectativa. Eu acho que foi uma questão só de coincidência mesmo, porque minha etapa no Flamengo, desde categorias de base, sempre foi fazer final contra o Vasco. Todo ano era final, de sub-15, sub-17. Eu chego no profissional final contra o Vasco na época. Eu chego no Real Madrid no primeiro ano, final no Mundial contra o Vasco. Então veio ali uma série de coincidências. Mas o mais especial para mim, porque eu tinha um sonho muito grande na minha carreira. E era justamente ser campeão do mundo. E olha que curioso isso, né? Porque isso veio, sabe aonde? Quando eu vi ali com 7 anos, 6, 7 anos, o Zico levantar o troféu em 81 em Tóquio contra o Liverpool. E ali eu falei, nossa, eu tenho um sonho de levantar esse troféu, de ser campeão do mundo. Claro, sonho maluco de criança, né? Então, eu consegui esse sonho lá em 98 e para mim foi um título extremamente especial. É um título extremamente especial na minha carreira. Cara, e uma última pergunta. Você falou como era especial para você. Normalmente para os brasileiros são porque a gente valoriza muito esse título. Sim. Né? O brasileiro valoriza muito o título mundial em cima do europeu. Tipo, Davi contra Golias, né? Hoje em dia a distância tá maior ainda, né? Do que era à vontade. Do que era no passado. Mas lá na Espanha, o povo ligava para esse mundial? Não com a mesma intensidade aqui no Brasil. Dizer que não é importante? Sim, é importante. Quando a gente foi para o Japão, para a disputa do Mundial, a gente sabia que, assim, que não era uma Liga dos Campeões da Europa. Não era. Só que, ao mesmo tempo, se nós não ganhássemos, não ia ser legal. Seria uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande e uma responsabilidade também. Então, a gente foi... Quando a gente chegou lá, a gente... Engraçado, né? Eu não digo por mim, porque o brasileiro, né? Eu já vivi aquela expectativa. Mas os jogadores em si do Real Madrid tiveram a consciência mesmo e se colocaram naquela final realmente quando chegaram lá só. Antes não. Mesmo porque a gente estava disputando o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões. E pela também a dificuldade que o Vasco impôs, né? Total. Porque isso aí eu acho que foi na... Acho que o Marcelo Beckler falou pra gente isso, que naquela final do Barcelona e Santos, que foi um dos maiores massacres que eu já vi na história do futebol, né? Muita disparidade. Vamos ver se eles são tudo isso mesmo? O 4x0, aquela coisa lá.
Falou que no Barcelona o povo não tava nem aí porque tava acontecendo. Porque a diferença era muito, muito gigantesca, né? E aí foi passando o tempo, essa diferença ficando tão grande, os europeus foram ganhando. Porque agora dificilmente a gente ganha. Mas eu tive ali eu falei pra galera, eu falei pro pessoal, na semana que antecedia ali em Tóquio, nos treinamentos, falei, olha, eu conheço bem o time, eu conheço o elenco, conheço o grupo lá e tal, não vai ser um jogo fácil. Pelo contrário, vai ser um jogo extremamente difícil, porque o time é bom. Então eu já joguei um alerta ali, falei, ó, se não for com muita intensidade, não vai dar. E foi o que aconteceu. Porque realmente o time do Vasco era muito bom, era um time muito forte. Um time tecnicamente, individualmente falando, muito bom. Sim. Mas a gente também era um time extremamente forte, né? Então foi um jogo bem, bem equilibrado. Eu sempre falo que foi um jogo de 2 tempos ali, né? O primeiro tempo a gente jogou melhor e o segundo tempo o Vasco jogou melhor. Mas... Deu real. Deu real. Que bom, né? Graças a Deus, né? Sabe? Porque você não ia estar no time que dá o título mundial pro Vasco, né? Por favor, né? Não ia, né? Hoje os flamenguistas viram, pô, só o Flamengo é campeão mundial. Exatamente. Não ia existir aquela música, né? Não ia ter, no Rio só tem, né? Imagina, né?